Temos ao vivo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar uma série que nós vamos chamar de desafio de 10 lives de direito administrativo. Essa é a primeira live e eu convido vocês a participarem de todas as 10 que acontecerão, sempre às 20 horas. E a palavra desafio, ela foi colocada porque a minha proposta é trazer para vocês temas delicados, temas aprofundados, temas novos, temas diferenciados do direito administrativo. Para que você, que está procurando se destacar numa prova de concurso público, possa dominar assuntos que uma boa parte dos alunos iniciantes não saiba e que até pessoas avançadas às vezes não dominam. Então, nessa primeira live de hoje, eu, professor Carlos André, 36 anos de experiência como servidor público, oficial da Marinha, auditor da Receita Federal, 23 anos preparando vencedores. Hoje eu trago para vocês o tema sobre agentes de fato. Então, pega aí um caderno, pega aí uma caneta, para você poder anotar essas dicas que, olha, são cobradas em provas de concurso. Eu vou mostrar questões de concurso para vocês em que foi cobrado o conteúdo sobre agentes de fato, né? Sobre agentes necessários e agentes putativos, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero pedir a você aquele joinha no vídeo para poder colaborar. Quero pedir para você escrever nos comentários dos vídeos aí no Facebook, no YouTube, na rede social que você tiver. Escreve para mim aí qual o seu nome, qual a sua cidade, qual o concurso que você almeja, né? Eu quero entrar em contato com você. Escreve aí que eu vou responder para você. Faça solicitação de temas para a gente colocar lá nessas lives, no desafio de lives que a gente vai fazer. Fala comigo que eu vou responder para você. Beleza pura? Então, os comentários que vocês forem colocando, depois eu vou lendo aqui durante a nossa live, essa primeira live de 10 lives sobre direito administrativo. Nós vamos começar uma série chamada Descomplicando o Direito Administrativo. Nós teremos o Descomplicando o Direito Administrativo, Descomplicando o Direito Constitucional, Descomplicando Informática. Nós vamos lançar uma série dos Descomplicando, ok? Bem, passa o slide para mim, por favor, porque o primeiro tema de hoje, ao falar sobre o agente de fato, né? Eu retomo o assunto. Por que é relevante falar de agentes de fato? Anota aí. É relevante porque o assunto ele tem importância na responsabilidade da pessoa jurídica que presta serviço público. Então, primeiro ponto, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, em que se fala que a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público e direito privado. Então tem aí os entes estatais, né, União, Estado Federal e municípios. Nós temos também as autarquias e fundações que são de direito público. E temos as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. As empresas públicas de direito privado, as sociedades de economia mista de direito privado e também os concessionários, né? A Globo, a Copel, a TIM são concessionários. Todas essas pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, né? Não são as que exercem atividade econômica, o direito separa a prestadora de serviço público da que exerce atividade econômica. Essas pessoas jurídicas respondem pelos danos que seus agentes... Pronto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A responsabilidade da pessoa jurídica pelo dano que os seus agentes causaram.
E quem são esses agentes? É disso que nós estamos falando aqui hoje, ok? De quem são esses agentes? Você já ouviu falar em agentes públicos? Qual é a classificação de agentes públicos que você estudou? É a classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Qual é a classificação? Então, voltamos aqui. A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde pelos danos que seus agentes causarem. Quem são os agentes? Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos 5 maiores administrativistas do país, né, doutrinadores do direito administrativo, os agentes se classificam em agentes políticos, né, o presidente, governador, o prefeito, o deputado, senador, vereador, ministro do Supremo, juízes, são agentes políticos. Agentes administrativos, que são aqueles servidores estatutários, os empregados CLT, os temporários e os particulares em colaboração com o poder público, que são os agentes honoríficos, mesários, membros do júri, juiz de menor, né? Temos os agentes credenciados, que têm um credenciamento no serviço público para desempenhar atividades que têm legitimidade pública. É o caso do despachante aduaneiro, é o caso do tradutor juramentado, né? São pessoas que têm legitimidade porque eles são credenciados para desempenhar algumas atividades, ok? E tem os agentes delegados. Essas pessoas, todas essas que eu mencionei, são caracterizados como agentes públicos. Então vamos lá. Primeiro assunto: responsabilidade do prestador de serviço pelos prejuízos causados pelos seus agentes. Quem são os agentes? Políticos, administrativos e particulares com colaboração, né? Então, com isso eu fecho essa primeira ideia. Muito bem. Fechamos aqui a primeira parte, que é responsabilidade da pessoa jurídica pelo dano causado pelo agente. O agente é político, administrativo e os 3 particulares em colaboração. Mas o tema da live de hoje é sobre a responsabilidade daqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, geram para a pessoa jurídica a responsabilidade de indenizar. Atenção, atenção! Isso aqui é a fina flor do direito administrativo. Em que classe de agentes que não são agentes públicos, né, no sentido estrito, né, político, administrativo e particular, mesmo assim a pessoa jurídica deve responder. Passo o slide, porque se trata nesse caso, né, nós estamos falando dos agentes de fato. Se você não estudou isso ainda, meu querido, anota aí no seu caderno, porque isso é questão de concurso. E isso vai cair, atenção, hoje, estamos aqui no dia, que dia é hoje que eu não sei, estamos aqui em abril, dia 8, 9, 10 de abril, né? E eu estou avisando que vai cair sobre agentes de fato, na prova da Polícia Civil do Paraná, na PF e na PRF, que são provas que vão acontecer muito em breve. Também no concurso do Instituto Água e Terra. Fica ligado, estou avisando que vai cair, anota aí, né? Estou predizendo que vai cair agentes de fato. O agente de fato, como o próprio nome diz, é uma classificação dada a uma pessoa que não tem o vínculo jurídico com a administração, mas ele tem um vínculo de fato. Na verdade, acabou acontecendo. Por quê? Porque ele acabou, mesmo sem ser investido num cargo público, ele acabou executando uma determinada atividade pública, uma determinada função pública, numa situação denominada excepcional.
Então, houve de alguma forma, né, a ocorrência de um vínculo com a administração pública. Por quê? Vejam, atenção, o agente de fato, ele se classifica em duas espécies. Pode passar o slide, por favor. Tem o agente de fato, que é o agente necessário. O que é um agente necessário? É uma situação excepcional, emergencial, em que uma pessoa que não é concursado, não é investido, mas de alguma forma ele está realizando uma atividade de interesse colaborativa com o poder público. Normalmente nas calamidades públicas, né? Então o cara exerce uma atividade, ele vai lá para frente, ele tem a iniciativa e ele controla o trânsito e ele atende uma pessoa, ele faz a restrição, ele impede uma passagem, ele libera uma passagem. De alguma forma ele está atuando, né? Digamos que tem um policial e aí o policial pede para uma pessoa: vem cá, você aqui, me ajuda a controlar a multidão que está chegando, pega lá, barra aquele ali. Aquela pessoa não é um agente público, mas naquela ação de necessidade, ele, entre aspas, foi alçado a essa situação de colaborador, excepcionalmente, temporariamente. Entretanto, ele passa a ser um agente de fato, né? Em que a gente pode dizer que é como se fosse um gestor de um negócio público. Existe essa caracterização, o professor Maza fala muito sobre isso. Os meus amigos doutrinadores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que passaram no concurso da Receita Federal comigo, estudamos juntos no Rio de Janeiro, na Academia do Concurso Público, no magnífico livro deles, Direito Administrativo Descomplicado, né? Eles mencionam o agente necessário como sendo uma espécie do agente de fato. E que por ter essa colaboração com o poder público, o agente necessário, ele gera para a pessoa jurídica que presta o serviço público a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Então, agente necessário é uma espécie de agente de fato que gera responsabilidade de indenização, a responsabilidade civil da pessoa jurídica pelo prejuízo que eventualmente esse agente necessário cause. Então, se esse agente necessário causar um prejuízo, a responsabilidade da pessoa jurídica será objetiva. Tem que pagar independente de dolo ou culpa. Mesmo esse agente necessário não sendo um agente público, juridicamente, né, instituído. Mas ele é de fato, não é? Cuidado, eu vou explicar depois outra situação. Mas é um exemplo como esse que eu passei aqui, ok? Todo mundo compreendeu o que é o agente necessário? Uma das espécies do agente de fato? A segunda espécie de agentes de fato, passa lá o slide, são os agentes putativos. E o que são agentes putativos? O pessoal dizendo que agora melhorou, né? Vamos lá. E a Caroline dizendo que falhou para ela. O que são os agentes putativos? Os agentes putativos, que são os funcionários de fato, são aqueles que, porventura, eles desempenham uma atividade pública, mas eles, por alguma falha jurídica, eles não têm o vínculo com a administração. Mas a própria administração vê eles, né, ou pelo menos permite que se vejam eles, como agentes perfeitamente. Então você chega lá na repartição pública, você é atendido por funcionários e tem uma pessoa lá desempenhando a função e você é atendido por ele e ele pratica vários atos nisso daí. Então, numa situação como essa, você não tem como identificar que aquela pessoa não é um funcionário público de fato, um agente público de fato. Então, por conta do que nós chamamos de teoria da aparência, o agente putativo, que não é um agente
juridicamente, legalmente investido. Ou ele não prestou concurso, ou houve uma falha jurídica, não publicaram a nomeação dele. Por algum motivo ele não era para estar ali, mas ele está. A administração permite essa aparência dele ser agente público. Então, no caso do agente putativo, nós também temos, né, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público, da administração direta, autárquica, fundacional, né, seja lá quem for. Então, o agente putativo é aquele que tem a aparência de ser servidor, permitida consciente ou inconscientemente pela administração, mas ele juridicamente não o é. Mas, mesmo assim, os atos que ele pratica devem ser convalidados, reafirmados, confirmados pela administração, para não prejudicar o terceiro de boa-fé, que foi lá, teve o ato administrativo praticado sobre si, mas aquela pessoa não tinha competência jurídica, mas ela realizou de fato este ato, ok? Então, por conta disso, é fundamental que a administração valide o ato praticado pelo agente putativo, ok? Então, muito bem. Vamos fazer uma revisão geral, para quem não pegou o início do vídeo. A responsabilidade dos prestadores de serviço público, direito público e privado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que a pessoa jurídica responde pelo prejuízo causado pelo seu agente. Pela definição mais aceita no direito administrativo, agentes públicos são agentes políticos, governadores, presidentes, deputados, senadores, juízes, agentes administrativos, servidores estatutários, empregados, CLTs e temporários, e particulares de colaboração com o poder público, agentes honoríficos, mesários de eleição, membros do júri, agentes credenciados, tradutor juramentado, né, agente despachante e agentes delegados, concessionários de serviço público como a Vivo, a TIM e a Globo. Mas acontece que nós estamos falando no dia de hoje sobre uma outra classe de agentes que também levam a responsabilidade, né, da pessoa jurídica de indenizar pelos prejuízos que eles causarem. É sobre isso que nós estamos falando hoje. São chamados agentes de fato. Eles não são agentes públicos no sentido jurídico, mas eles são agentes de fato. Primeira espécie, nós já falamos, o agente necessário. É aquele particular que numa situação excepcional, emergencial, ele é conclamado ou ele se voluntaria para desempenhar uma função pública colaborando com o interesse público, né? E eu dei o exemplo lá de uma situação de calamidade, tem um policial tentando controlar tudo, e aí depois 3, 4 pessoas começam a ajudar, recebendo ordens, né? Estão atuando, mandando você parar, seguir, sair, levantar. Isso daí é o desempenho de uma função. Agora, e se ele causar um prejuízo? A administração deverá indenizar o terceiro de boa-fé, porque esse agente necessário estava atuando, né, nessa tácita concordância da administração, porque ela precisava da colaboração. Então, o agente necessário é um agente de fato que se caracteriza pela existência de uma situação extraordinária que precisa de ajuda. Diferente do agente putativo, né, que é o funcionário de fato, porque ele está lá na repartição, parece que ele é um funcionário, mas por alguma falha processual, jurídica, ele não foi empossado, o concurso não era válido, por algum motivo, ele não tinha
a competência jurídica para a prática do fato, mas ele praticou o fato, né? E a administração permitiu, consciente ou inconscientemente, que essa aparência fosse dada. E aí o cidadão terceiro de boa-fé, ele não pode ser prejudicado. Então o ato praticado pelo agente putativo, né, quando não prejudique, obviamente, o terceiro, ele deve ser convalidado, confirmado. E qualquer prejuízo causado também ensejará a responsabilidade do prestador de serviço público, ok? Então nós falamos aqui sobre duas espécies de agentes de fato, o necessário e o putativo, que vão ter como consequência, né, a responsabilização da pessoa jurídica que, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, permitiu, né, o exercício da atividade da função pública por esses agentes de fato. Capite? Compreenderam? Já tinha conhecimento disso? Escreve aqui nos comentários. Professor, eu já tinha estudado isso. Professor, eu nunca tinha visto isso. Professor, eu entendi o que você explicou. Professor, eu não entendi nada do que você explicou. Coloca aqui nos comentários para mim, para a gente poder reagir com você. Então agora, o que nós vamos fazer é resolver algumas questões. Passa o slide lá para eu mostrar a primeira questão que eu quero falar para vocês. Não, na verdade, antes da questão, nós vamos falar outra coisa. Nós vamos falar, né, eu esqueci, eu pulei, que nós temos que falar da diferença dos agentes de fato que nós falamos até agora, que é o agente necessário, o agente putativo, do usurpador de função. Lembra que eu falei que o agente putativo é aquela pessoa que não estava investido no cargo, mas de alguma forma a administração, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, permitiu essa aparência a ele de ser um agente público. Agora, isso não se confunde com aquela pessoa que, através de uma fraude, né, através de uma forma de burlar, né, pode ser até violência, aquele cara que rouba um uniforme ou falsifica um uniforme de policial, de agente da Polícia Federal ou fiscal, né, ou da leitura de energia, tem muito golpe assim, né, do correio, e aí ele bate na sua casa fraudando isso. Essa pessoa não é um agente putativo. A administração não permitiu, nem consciente nem inconscientemente. Houve uma fraude, né? Houve uma falsificação. Então, quando uma pessoa chega na sua casa dizendo, olha, eu sou um policial federal, vou apreender, né? Eu sou da Receita Federal, sou da Vigilância Sanitária, vou confiscar a carne desse churrasco. Mas o cara não é nada, era tudo falso, né? Então, nesse caso, nós temos a figura do usurpador de função, né? Foi intenção dele enganar o terceiro e a administração não tem nenhuma ligação com isso. Ela não queria, ela não permitiu, ela nem soube. No caso do usurpador de função, não há responsabilidade da pessoa jurídica prestadora de serviço pelo crime, pelo dano, pelo prejuízo causado pelo usurpador de função. Nesse caso, você tem que registrar uma queixa na polícia para a polícia investigar e encontrar o bandido que usurpou, que se fingiu, que se passou, né, pelo leitor da companhia de energia elétrica, pelo leitor da companhia d'água, pelo dos correios. Esse golpezinho, ele existe, tá? Então, nós estamos falando aqui da responsabilidade do prestador de serviço público pelos danos que seus agentes causarem. Falamos do agente de fato putativo e de necessidade. E falamos de quem não gera. O usurpador de função não gera responsabilidade, ok? Todo mundo entendeu? Esse era o último tópico antes da gente fazer as questões. Rapaziada que tá aqui ao vivo, estudando à noite,
é a guerreira que vai passar no concurso, hein? Você tá fazendo Polícia Federal, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Civil do Pará, do Amapá, do Ceará, do Distrito Federal. Você vai fazer IAT, vai fazer carreira fiscal? Atenção, hein? Eu quero avisar vocês que eu vou lançar um webinário Descomplicando o Direito Administrativo. Ainda nesse mês de abril, webinário Descomplicando o Direito Administrativo. 3 aulas muito especiais para vocês entenderem como funciona o direito administrativo. No desafio de lives que nós vamos fazer ao longo dessas 3 semanas, serão temas avulsos especiais que eu vou trazer. Capite? Quem vai participar do Descomplicando o Direito Administrativo, coloca no comentário do Facebook, coloca no comentário do YouTube aí que eu quero ver. Muito bem, vamos fazer algumas questões. Bota lá, passa lá para eles, por favor. Agora sim nós vamos ver as questões que eu tenho para mostrar para vocês. Então, primeira questão. Uma questão, olha, de 2012, que foi cobrado, né, pela banca CESP, Sebrasp. Olha só, para não dizer que esse assunto não cai. A doutrina, ao tratar dos agentes de fato, classifica-os em 2 tipos, agentes necessários e agentes putativos. Ok. Os putativos, né, em regra, cujos atos, em regra, são situações excepcionais, como este exercendo atividades como se fossem agentes de direito, né? Então, veja, os agentes putativos, né? Os agentes necessários e os putativos. Os putativos, cujos atos em regra são confirmados pelo poder público, colaboram em situações excepcionais com estes, exercendo atividades como se fossem, né, agentes de direito. O que vocês acham? Escreve aqui para mim se tá certo ou tá errado. Bem, em primeiro lugar, você já viu que a classificação realmente são de agentes necessários e putativos. Mas veja, ele pega e escreve lá que os agentes putativos, né, não é na verdade os putativos, os agentes de fato cujos atos em regra são confirmados, colaboram em situações especiais. Então, como, né, ele está falando dos agentes de fato no geral, é a definição correta. Os agentes de fato em situações extraordinárias devem ter confirmados os seus atos. Por isso, o pessoal escreveu aqui, ó, Joel escreveu, tá certo, é isso mesmo, Joel, e toda a rapaziada escreveu que tá certo. Então, essa questão da Sebrasp de 2012, esse assunto não é novo, né? Ele está certíssima essa questão. Muito bem, parabéns a todos que acertaram, né? Mais um aí, mais um, por favor, mais uma questão. Eu não vou conseguir ler essa questão tão longe, traz essa questão aqui para perto para mim, agora sim. Assinale a alternativa correta, né? É possível afirmar que, letra A, agentes putativos são os que desempenham atividade pública na presunção de que há ilegitimidade. Olha o detalhezinho, né? Esse daí foi uma banca da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? A própria Prefeitura do Rio que fez o concurso. Mas a primeira questão, a pegadinha, está em usar que há ilegitimidade. Não é verdade. O agente putativo desempenha uma atividade pública na presunção de que há legitimidade, ok? Mesmo que não tenha havido investidura. Então tem 2 erros na letra A aí, 2 erros na letra A. Letra B. Os agentes excepcionais são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais em colaboração com o poder público, como se fossem agentes de direito. A classificação não é agentes excepcionais. Letra C. Agentes necessários são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais em colaboração com o poder público, como se fosse agente de direito. A letra B e a letra C estão iguaizinhos, só que o termo não é agente excepcional, é agente necessário. São os necessários e os putativos. Então, gabarito, letra C. Letra D, agentes cartesianos. Não, para tudo, né? Porque esse negócio de agente cartesiano
não existe agente cartesiano, né? Estão inventando. Ou como diria na Marinha, Borges, estão carteando, né? Estão carteando, estão inventando essa bagaça. Então, questão 2015, Prefeitura do Rio de Janeiro para contador, resposta letra C. Batendo nesse assunto, agentes de fato, agentes putativos, agentes necessários, ok? Próxima questão, muda aí para eles lá. A próxima questão fala assim, olha só. Espera aí que já vai mudar. Por algum motivo não mudou. Espera aí que tá pensando, né? Aqui é o computador que tá pensando, tá rodando a bolinha. Já vai mudar. Ok, agora mudou. Diz assim, questão da banca Quadrix, né? Para assistente administrativo fiscal do CRO do Mato Grosso, né? Então, uma outra questão de concurso da banca Quadrix diz assim: os agentes de fato podem ser classificados como necessários ou putativos. Você vê que isso daí cai bastante em concurso, né? Sendo que estes últimos, o putativo, embora sem uma investidura juridicamente formal na função, podem ter seus atos convalidados de forma a preservar o terceiro de boa-fé. Exatamente isso. O putativo teve uma falha jurídica e a administração não percebeu e ela concorda que deveria validar. O necessário tem uma situação excepcional que ela admite uma colaboração por causa do estado especial. Capite? Mais uma questão. A outra questão que falava sobre isso, né, a nossa última questão, diga-se de passagem, ela fala assim, outra questão da CESP, agora essa de 2018, ok? Uma questão CESP de 2018 que diz assim, a respeito dos danos causados a um particular por um agente público de fato, né? Então ele não é um agente público no sentido estrito da palavra, mas é um agente de fato, um agente público de fato, que pode ser o necessário ou putativo, ele coloca ainda aqui. Julgue o item a seguir. O Estado terá o dever de indenizar, no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé, pelo agente público necessário. É verdade, tanto o necessário quanto o putativo. Nas duas hipóteses do agente de fato, haverá a responsabilidade de indenizar. Só não existe a responsabilidade de indenizar no usurpador de função. Ok? Porque não é a administração que tem esse interesse. É o usurpador que quis fraudar essa situação fazendo-se passar. Beleza, rapaziada? Era isso aí que eu queria passar nesse primeiro desafio Descomplicando o Direito Administrativo, né? Essa primeira live, né? Quais serão as outras lives dessa semana, Estúdio? Me conta aí. Quinta e sábado. Ó, hoje é quarta-feira. Teremos a segunda live amanhã, quinta-feira, e teremos a terceira live no sábado. Nas 2 semanas seguintes, as lives serão terça, quinta e sábado. Então você que curte dicas gratuitas de direito administrativo, avançadas e especiais, 10 lives de direito administrativo, descomplicando o direito administrativo. Nessa semana, quarta, quinta e sábado, nas 2 semanas seguintes, terça, quinta e sábado. Aí vai dar 9 lives. Aí tem mais uma 10ª live que eu não sei quando é, mas serão 10 lives de direito administrativo. Me diz aí nos comentários o que você achou da nossa primeira live. Deixa aquela curtida. Deixa aquele seu comentário bacana que a gente vai responder a todo mundo. E aguardem. No final de abril, nós teremos a webinário Descomplicando o Direito Administrativo. Descomplicando o Direito Administrativo. Para você poder dominar essa matéria. Você vai dominar o direito administrativo. Você não vai decorar.
Você não vai apenas gabaritar, você pode gabaritar chutando, pode gabaritar sem saber, você vai desmistificar, você vai também dominar o direito administrativo, porque nós vamos descomplicar, ok? 8 horas da noite é um horário puxado, mas você que é guerreiro, você que quer mudar a sua vida, você que quer se diferenciar, você veio aqui e assistiu, né? Essas dicas valiosas sobre o agente de fato, agente necessário, agente putativo e a responsabilidade para o prestador de serviço público, que não acontece no caso do usurpador de função, ok? Então, até a próxima live, na nossa segunda live, nós vamos trabalhar com você novidades também do direito administrativo. Grande abraço aí e até a próxima.